Você já se perguntou por que aqueles leites em caixinhas que a gente encontra aí nos mercantis, eles apresentam meses e meses como período de validade, enquanto aquele que a gente compra na porta da nossa casa, poucos dias ele já entra em putrefação? Se perguntou por que aquelas carnes de charque passam tempos e tempos ali dentro daquele saquinho e não apodrecem? Isso tem a ver com métodos de conservação de alimento, que é conteúdo aqui desse vídeo. Quer saber mais um pouco sobre isso? Aguarde a vinheta. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse que marca o retorno de uma pequena pausa aí feita para descanso, se livrar um pouco de roteiro, se livrar um pouco de gravações, de edição, aquele descanso que todo mundo merece e você concorda comigo. Mas estamos aqui de volta com mais um vídeo trazendo os conteúdos que vão aí ao encontro da química. Já é inscrito aqui no canal? Não? Caiu aqui pela primeira vez por causa desse vídeo, pois se inscreve aí e fique por dentro de conteúdos como esse. E o vídeo de hoje que traz aí o tema química e a conservação dos alimentos. Para quem não conhece, essas técnicas de conservação de alimentos já são coisas bem antigas, já são coisas aí de tempos e tempos atrás. Antigamente utilizava-se o sal, utilizava-se o fumo para esse objetivo. Hoje, com toda a evolução tecnológica, com a descoberta de novas substâncias químicas, são vários e vários processos, são várias e várias técnicas que nos ajudam aí nessa conservação dos nossos alimentos. Então, para a gente começar aqui, eu já trago a definição de conservantes químicos. Os conservantes químicos, resumidamente, são substâncias químicas, sejam elas naturais ou sintéticas, que são adicionadas a um produto como alimento, cosmético ou fármaco, e tem como propósito aumentar o seu tempo de vida útil, protegendo de bactérias, fungos, leveduras e quaisquer tipos de organismo ou reações químicas que possam tornar o item impróprio para o uso. Os conservantes eles podem ser categorizados em três tipos. Existem aí os antimicrobianos, os antioxidantes e os inibidores enzimáticos. Eu vou explicar um pouco melhor isso para você. Um exemplo de antimicrobiano é o sal, esse mesmo que você encontra aí em qualquer mercantil. Não sei se você já ouviu falar em propriedades coligativas, mas especificamente em osmose. Vou colocar o nome aqui para facilitar. Para quem não sabe, a osmose ela ocorre toda vez que a gente tem soluções de concentrações diferentes separadas por uma membrana semipermeável. A ideia é que o solvente ele passe por essa membrana semipermeável, sempre do sentido da solução mais diluída para a mais concentrada. E é isso que ocorre quando a gente joga sal em uma carne, sal em um peixe. O que acontece? A água desse alimento ela sai para tentar diluir um pouco essa concentração desse sal, e aí o que ocorre? A gente está tirando aí uma condição indispensável de sobrevivência para esses micróbios. E aí, sem micróbio, não tem putrefação de alimento e aí atua realmente como uma conservação de alimento. Falando agora de antioxidante, como o melhor exemplo que eu posso trazer para você é a vitamina C, presente aí na laranja, presente aí no limão. Eu tenho certeza que você já se deparou com essa situação. Quando a gente corta ali alguma maçã ou corta ali um pouco a banana, a gente percebe que pouco tempo ali aqueles alimentos, aqueles frutos, eles começam a escurecer. E isso representa um método, o processo de oxidação, causado aí exatamente pelo oxigênio presente no ar. O que muita gente não sabe é que essa oxidação ela pode ser retardada quando você, por exemplo, ao cortar uma maçã e colocar um pouquinho de limão nessa superfície que está exposta agora, você vai estar protegendo esse alimento. Quer ver? Faz o teste. Você pega aí uma maçã, corta na metade, passa limão em uma e deixa ali por algum tempo que você vai perceber a diferença, ok? Então, no caso da vitamina C, ela atua como um antioxidante, evitando exatamente essa oxidação presente aí nesses alimentos que eu citei agora. E falando agora dos inibidores enzimáticos, é necessário que eu traga aí um conceito de catalisadores, que são substâncias que atuam aí aumentando a rapidez de uma reação química, e a enzima é o exemplo de um catalisador. Então, se eu coloco o íon cianeto, que acaba sendo inibidor enzimático,
que é que vai acontecer? Eu vou estar desacelerando o processo de putrefação desse alimento, o que atua na conservação dele. E como que isso ocorre? De fato, quando a gente coloca o cianeto no meio desse alimento, ele vai atuar exatamente na enzima porque ele vai inativar a célula. A célula deixa de respirar e morre. A gente falou aqui de antimicrobiano, antioxidante, inibidor enzimático, mas quais são os perigos por trás de tudo isso? A gente sabe que o uso de conservantes é algo bem presente, é algo bem comum no nosso dia a dia, mas algumas dessas substâncias utilizadas podem estar trazendo aí alguns problemas para a nossa saúde, sejam problemas gástricos, alergias ou doenças mais graves como o câncer. Então, diante de todos esses perigos encontrados aí, é necessário buscar formas alternativas de conservação de alimento e eu vou trazer algumas para você a partir de agora. O congelamento. O congelamento é, depois do enlatamento, o método mais usado para a conservação de alimentos. As indústrias de processamento de produtos alimentícios e as donas de casa congelam a maioria das frutas e legumes, assim como alguns tipos de carne, peixes, aves e laticínios. A refrigeração, o armazenamento em câmaras frigoríficas que conservam os alimentos frescos em temperaturas baixas. Essas temperaturas, geralmente de -1 a 10 graus Celsius, não impedem que os alimentos se estraguem. No entanto, retardam o desenvolvimento dos micro-organismos e a ação das enzimas. E a secagem ou desidratação é o método que retira a maior parte do líquido dos alimentos. Os micro-organismos não podem se desenvolver nos alimentos secos. A secagem também reduz o tamanho e o peso dos alimentos, tornando-os mais fáceis de serem transportados e armazenados. Essas técnicas faladas até aqui são heranças aí dos nossos antepassados, pois há relato desde a pré-história que o homem já começava a conservar seu alimento, seja na luz do sol ou seja no abrigo de cavernas frescas. Fora essas técnicas de conservação, posso citar outras como enlatamento, liofilização, antibióticos, radiação ultravioleta, pasteurização, apertização e cura. Em relação ao enlatamento, ela tem duas finalidades: esterilizar os alimentos, isto é, eliminar todos os micro-organismos presentes, e a outra, a de manter os alimentos livres do contato com o ar para livrá-los dos germes. A liofilização, nesse processo a água é removida dos alimentos enquanto ainda estão congelados. O alimento congelado é resfriado até cerca de 30 graus Celsius negativo. Em seguida, é colocado em bandejas em uma câmara a vácuo e o calor é aplicado lentamente. Os antibióticos, que são compostos químicos produzidos por micro-organismos vivos, são indicados pelos médicos para destruir os micro-organismos que tornam as pessoas doentes. Porém, os cientistas descobriram que os antibióticos também podem ser usados para dificultar a ação dos micro-organismos que estragam os alimentos. Já a radiação ultravioleta, os raios ultravioleta podem destruir a maioria dos micro-organismos, mas seu uso na conservação dos alimentos ainda é pouco difundido. São usados na fábrica de pão para matar os esporos que existem no ar, para controlar o mofo nos queijos embalados e reduzir os estragos que as bactérias fazem nas carnes. A pasteurização, que é um tratamento térmico que elimina os micro-organismos termossensíveis existentes no alimento. A temperatura não passa dos 100 graus, podendo este aquecimento ser produzido por vapor, água quente, radiações ionizantes, calor seco ou ainda micro-ondas. A apertização, método descoberto por Nicolas Appert em 1809 na França, é na atualidade um dos mais utilizados pela indústria alimentícia. Utilizando-se de latas ou vidros para o acondicionamento dos produtos, estes são lacrados e submetidos a altas temperaturas em autoclaves, as quais têm por princípio de funcionamento o mesmo das panelas de pressão domésticas. E por último, a cura, que retarda o crescimento dos micro-organismos dentro dos alimentos e geralmente destrói muitos deles na superfície dos alimentos. Consiste em salgar, defumar, cozinhar e secar ou em alguma combinação desses tratamentos. Duas substâncias muito utilizadas nesse tratamento de cura, trata-se aí do nitrito de sódio e nitrito de potássio, representados aí por essas fórmulas.
Porém, alguns estudos comprovaram que essas substâncias, ao entrar em contato com o nosso organismo por processos químicos, acabavam se transformando em nitratos. E nitratos, para quem não sabe, são substâncias que têm aí propriedades cancerígenas. Então a ideia seria buscar uma alternativa para isso. E quais foram essas alternativas encontradas? Foram até citadas aí, se você prestou atenção. Trata-se exatamente do sal de cozinha, do açúcar, do vinagre e da fumaça de madeira, e eu vou explicar cada um desses itens. O sal, ele deve ser usado em grande quantidade para controlar o desenvolvimento de micro-organismos. Como o sal tem gosto muito forte, só pode ser usado em grandes quantidades em alimentos nos quais ele acrescente sabor, como nas carnes de vaca, de porco e de peixe. Já o açúcar em grandes quantidades retarda o desenvolvimento dos micro-organismos. Os fabricantes e as donas de casa adicionam açúcar ou melaço às geleias e gelatinas e, na maioria das vezes, as frutas enlatadas ou congeladas para ajudar a conservá-las. O vinagre usado para fazer picles de tomates verdes, pepinos, couve-flores, cebolas, beterrabas, arenques, sardinhas e outros alimentos que têm bom gosto quando ácidos. O ácido acético do vinagre retarda o desenvolvimento de micro-organismos. Já a fumaça de madeira contém produtos químicos que retardam o desenvolvimento de micro-organismos. No entanto, a defumação modifica o cheiro e o gosto dos alimentos. A fumaça conserva bem a carne e o peixe quando é combinada com a salga e a secagem. As carnes que vão ser defumadas, como presunto, toucinho e outros, são pendurados em um defumadouro. A fumaça vem de um fogo de combustão lenta. Apesar de serem essenciais para o armazenamento e conservação dos alimentos, é importante que a gente tome o cuidado de olhar sempre os rótulos desses produtos, principalmente quando a gente destina o alimento a uma criança. O ideal seria procurar dentre esses rótulos aquele que traz uma quantidade menor, uma menor quantidade dessas substâncias artificiais. Agora que você já está sabendo dessas técnicas de conservação de alimento, algumas curiosidades aí para a gente relaxar. Pacotes de salgadinhos e de vegetais são ricos em nitrogênio, formando uma atmosfera inerte para conservar o produto. Tanto que você observa aí que quando você deixa algum salgadinho aberto, logo ele começa a perder um pouco aquela crocância. Alguns vinhos podem ter um cheiro forte parecido com o do enxofre. Isso porque o dióxido de enxofre é utilizado como conservante em vinhos, podendo alterar o cheiro e o sabor. O corpo humano produz substâncias que são utilizadas na conservação de alimentos. Duas delas que eu posso trazer aqui é a lisozima e o ácido propanóico. A lisozima ela é encontrada nas nossas lágrimas e acaba sendo utilizada na conservação de determinados vinhos. Já o ácido propanóico, adivinha onde é que a gente encontra essa substância? No nosso suor. E essa substância ela está lá sendo utilizada na conservação de pães, massa de pães. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa a sua curtida, compartilha aí com teus familiares. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e fique por dentro de conteúdos como esse que vão ao encontro da química. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal.